Um bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente os nossos irmãos internautas que nos assistem nesta manhã. Convido a todos para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar com uma prece inicial, que cada um possa sentar-se confortavelmente, aonde estiver, fechar os seus olhos. E vamos dizer assim: ó Mestre Jesus, a nossa gratidão eterna por este momento presente, pela oportunidade deste encontro contigo. Neste momento, tu adentra os nossos lares e vem até nós para nos socorrer, amparar, aliviar. Humildemente, Mestre Jesus, nós nos colocamos aqui, neste momento em prece perante a Ti, te suplicando as bênçãos da saúde física, da saúde mental, emocional, bem como da nossa saúde espiritual. Então nós te pedimos, ó Mestre Jesus, que a cada irmão que nos assiste neste momento, ele possa receber uma chuva de bênçãos que partem do teu coração, ó Mestre Jesus, como um grande sol em direção a todos nós, e esses raios que chegam até nós, eles alimentam a nossa alma, nos trazendo mais paciência, tolerância, compreensão. E também, Mestre Jesus, nós te pedimos a bênção, como falamos da saúde. Então pedimos, Mestre Jesus, que cada irmãozinho receba esta chuva de bênçãos a percorrer todo o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. E cada um vai recebendo o quanto energético necessário para o seu restabelecimento físico neste momento, acalmando a ansiedade, trazendo para o momento presente a paz, a harmonia. E o Mestre Jesus nos envolve num abraço fraterno, e este abraço nos envolve mais ainda profundamente nas energias da paz e da harmonia. Gratidão ao Mestre Jesus por esta bênção recebida nesta manhã. E damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar com um sentimento de eterna gratidão. Que assim seja. Queridos irmãos, meu nome é Jaqueline Kunzel e o nosso tema de hoje, do nosso Evangelho no Lar, é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E o item é o 23, os tormentos voluntários. Antes de entrarmos nos tormentos voluntários, vamos comentar um pouco sobre os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados, os aflitos? A aflição, meus irmãos, nada mais é do que um instrumento que a providência divina alcança até nós, como forma de burilamento do nosso espírito. Então a aflição
que nos leva a condições melhores se nós acatarmos elas com resignação, com confiança, com abnegação. Aí sim, nós encontraremos a paz, a harmonia que tanto o nosso espírito busca. Pois que Jesus já nos disse que no mundo tereis aflições. O que ele nos disse? Ele nos ensinou com esta frase, nos alertou, abriu a nossa consciência, nos explicando que tudo depende do ponto de vista que nós olhamos a vida. Se as aflições fazem parte da nossa vida, se nós olharmos então a vida presente a partir da ótica espiritual, do ponto de vista espiritual, a partir da ótica da imortalidade da alma, nós vamos perceber que as aflições, muitas vezes, são remédio para a nossa alma. Então nós nos encontramos no lugar onde nós precisamos, nós temos a família necessária para o nosso crescimento espiritual. São sempre oportunidades. São experiências durante a nossa encarnação que chegam até nós, para que possamos aproveitá-las da melhor forma possível para o nosso crescimento espiritual, para o amadurecimento do nosso espírito durante a encarnação. Então, meus irmãos, este capítulo, ele é um convite a resignação e a abnegação perante a vontade divina. Mas, ao mesmo tempo, o item do nosso estudo de hoje, que são os tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? São aquelas aflições em que nós mesmos, nós somos os responsáveis, espontaneamente, pela dificuldade que chega até nós, geralmente tendo como causa um comportamento equivocado e que nós adotamos na busca desenfreada pela felicidade. O texto de hoje é de um espírito chamado Fénelon, é uma instrução desse espírito. E esta instrução veio por via mediúnica na cidade de Lyon, na França, em 1860. Então, essa mensagem, ela é altamente atual para o momento presente. E já vou explicar por que no início. Porque nós vivemos numa sociedade contemporânea envolta em dois grandes sintomas sociais. Um é o narcisismo e o outro é o hedonismo. Nós temos uma sociedade narcisista e hedonista. Narcisista porque nos preocupamos, a maioria das pessoas, unicamente consigo mesmo. Não consegue ter empatia para com o próximo. E uma sociedade hedonista, aquela que tem uma busca desenfreada pelo prazer. A busca desenfreada pelo prazer, essa busca sem limites pelo prazer, mas vinculada às coisas perecíveis, essa busca da felicidade em cima das questões materiais, que nada mais são do que transitórias durante a vida encarnada que nós temos aqui, encarnados na Terra. Essa busca desenfreada nos leva a consequências, a hipercompensações. E isso cada dia fica mais claro para nós numa linguagem que a Joana de Ângeles nos traz através de Divaldo Franco. A drogadição, os medicamentos em excesso, medicamento para dormir, medicamento para acordar, os alimentos em excesso, são as compensações que o ser humano realiza no seu dia a dia para buscar tamponar um vazio que se encontra dentro de si.
E essa busca desenfreada, que não encontra a paz do coração, como nos diz Fénelon, não encontra a paz, a tranquilidade da alma, porque busca o tempo inteiro a sua felicidade nas questões materiais, no materialismo. E a doutrina espírita nos ensina que a felicidade deste mundo ela é relativa. Relativa. Aquele que se contenta com o que tem, ele é sempre rico perante Deus. Porque a maior riqueza que ele encontra é a calma, como nos diz Fénelon. Ele não cria necessidades quiméricas, ou seja, ele não cria necessidades desnecessárias para a sua vida. E Fénelon nos faz uma pergunta. Ele diz assim: e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Com certeza, irmãos, a calma, a harmonia, a tranquilidade que todos nós buscamos é sim uma felicidade. Nos traz tranquilidade. A sensação do dever bem cumprido nos traz felicidade. E Fénelon nos diz algo interessante que tem tudo a ver com essa sociedade contemporânea e que ele já falava em 1860. Olha que interessante, ele diz assim: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, tormentos maiores do que os tormentos da inveja? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes, ou seja, ansiosos, na busca de algo para completar um tormento interno, um vazio interno. Pois que para o invejoso, o que ele não tem e os outros possuem, lhe causa insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para ele se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. E ele diz assim: pobres insensatos, com efeito não imaginam sequer que amanhã terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam estas palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações do ciumento e do invejoso não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas da calma, da tranquilidade, da bonança. Então o invejoso, ele sempre quer ter o que o outro tem. Ele não consegue pegar um copo que tem metade da água e olhar para a água preenchida dentro deste copo. Ele vê o vazio do copo. Ele vê que ele tem um vazio, algo que ele não tem e que o outro tem e que ele gostaria de ter. Mas ele não percebe que é necessário que ele faça um esforço interno para chegar no lugar que aquele irmão já alcançou ou conquistou. Então vejamos que a inveja e o ciúme são sentimentos que nós precisamos trabalhar dentro de nós, que eles vêm arraigados das nossas vivências transatas, como nos diz Joana de Ângeles, das encarnações anteriores, e que é preciso que nós possamos descortiná-los, percebê-los em nós, trazermos da sombra do nosso inconsciente a nossa consciência. E à medida que nós vamos percebendo que nós temos esses sentimentos e que eles mais nos atrapalham o nosso processo evolutivo, olharmos para dentro de nós e para a condição em que nós nos encontramos, o nosso momento. Porque a providência divina sempre sabe o que é melhor para nós. Mas o ser humano contemporâneo se perde na internet,
nos aplicativos, no Instagram, no Facebook, aonde a vida é uma maravilha, e acredita e se deixa levar por essa ilusão, dessa busca desenfreada, de uma felicidade por inteiro e que não se encontra ainda nesse plano, nesse mundo que nós nos encontramos. A felicidade é relativa e ela está ligada à nossa paz de espírito, à nossa calma perante as aflições da vida, as dificuldades que chegam. Então, Fenelon nos convida a refletir: será que nós estamos criando mais dificuldades na nossa caminhada do que as que são naturalmente que já chegam até nós? Porque se nós estamos criando alguns tormentos voluntários por nossa única responsabilidade, nós vamos ter que dar conta deles. Mas nós poderíamos aliviar o nosso caminho. Então vamos pedir neste Evangelho no Lar, nesta manhã, para que a espiritualidade maior possa, através deste Evangelho, que nós também fazemos nas nossas casas, como estamos fazendo agora, fazendo uma prece inicial, lendo um trecho do Evangelho, reflexionando a respeito dele, trazendo para o campo do intelecto, da razão, da compreensão do texto, para que no momento seguinte, na nossa reflexão e meditação, a gente possa olhar para dentro, para o nosso interno, para a nossa alma e nos perguntarmos: nós agimos em alguns momentos com inveja com meu irmão? É claro que sim, meus irmãos. Nós temos ciúmes? É claro que sim. Isso faz parte ainda da humanidade terrena. Todos nós temos vulnerabilidades. Mas um dos paradigmas da modernidade agora, dessa sociedade, é a busca desenfreada pela invulnerabilidade. O ser humano acredita-se invulnerável. E aí começa a criar personas e máscaras de pessoas perfeitas, saudáveis, felizes o tempo inteiro. Porque na rede social as pessoas são saudáveis, são felizes, viajam para os lugares mais lindos, têm os melhores empregos, têm os melhores momentos com a família. Mas será que a vida é só um mar de rosas? É claro que não. Um sujeito maduro, psicologicamente, ele sabe que não. Mas aquele sujeito infantil ainda, psicologicamente, ele busca na ilusão e na fantasia tamponar o seu vazio existencial com as hipercompensações. E o que mais nós necessitamos nesse momento é buscar um encontro conosco mesmo. Então o Evangelho no Lar, ele nos propicia essa reflexão, essa meditação, trazendo para o campo do coração. E não tem problema nenhum se nos percebermos invejosos. Que bom que vamos nos perceber. Ou ciumentos, ou criando tormentos, então, voluntários na nossa vida. Porque aí nós estamos descortinando aquilo que existe dentro de nós e trazendo para o campo da consciência. E aí, estando mais conscientes, nos percebendo mais, nós podemos trabalhar esse sentimento dentro de nós. Mudarmos alguns hábitos, algumas formas de pensar, ou olhar para um copo que tem a metade da água e ver a água que está presente. Ter uma visão otimista da vida e não uma visão pessimista da vida. E da busca de tamponar o que nos falta, o que nós não temos ainda. Meus irmãos, o Mestre Jesus nos legou um grande ensinamento. No mandamento que ele nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que possamos amar ao próximo, nós precisamos primeiro aprender a nos amar. Quando nós aprendermos a nos amar, a valorizarmos cada instante da nossa vida, cada minuto,
Com o sentimento de gratidão, nós vamos estar mudando o nosso padrão vibratório. Nós vamos estar nos elevando. Nós vamos estar nos conectando com a espiritualidade maior. E à medida que eu aprendo a me amar, eu consigo amar o outro, porque eu vejo as minhas vulnerabilidades, aceito-as e aceito a do meu irmão. E aí eu aprendo a amar a Deus. Esse é o nosso caminho, queridos irmãos. Então, neste Evangelho no Lar de hoje, é o ensinamento que chega até nós, para que nós possamos aceitar a vida como ela é e termos gratidão por tudo que nós recebemos de Deus. O nosso corpo, a nossa família, o nosso trabalho, as bênçãos dos amigos, o alimento da nossa mesa, que possamos desenvolver mais, meus irmãos, a gratidão e absorvermos a abundância do amor que existe no universo, porque a lei de amor é o amor do Pai que vige em todo o universo para nós. Que possamos nos conectar com esse sentimento do amor, porque nós somos, sim, merecedores de toda a abundância do amor do Pai. Que possamos abrir os nossos corações, fazermos a nossa prece agora em agradecimento, dizendo assim: ó Pai querido, Pai de amor, Pai celestial, envolve a todos os irmãos aqui presentes nas bênçãos da paz, nas bênçãos da harmonia, da tranquilidade, que possamos, a cada dia, ó Pai, humildemente, nos achegarmos mais a Ti, sermos mais felizes com o que nós temos, em harmonia com o momento presente, acolhendo os nossos familiares, abraçando-os, respeitando-os como eles são, aprendendo a empatia, aprendendo a ver o irmão como ele é e a nos vermos como nós somos. Então, nesta manhã, ó Pai, nós te agradecemos a bênção deste Evangelho no Lar e pedimos que a água de todos os irmãos que se encontram nos lares possam ser fluidificadas neste momento e a asepsia do ambiente físico, bem como da casa mental, seja realizada por todos os benfeitores espirituais. Gratidão, ó Pai, que assim seja.